E aí, turma, tudo bem? Animados para a aula de hoje? Legal estar com vocês aqui. Tô olhando no computador aqui, pois é, né? Parece que na enquete o que deu foi a parte de pigmentação. Então, legal, eu trouxe para vocês aqui um cara com uma expertise de mais de 10 anos na área de pigmentos e na área de revestimento epóxi, esse tipo de coisa, que é um parceirão nosso aqui, que é o professor Júnior, Hélio Júnior. O cara ele vai dar um show para vocês aqui. E fiquem muito atentos a todos os detalhes de tudo que ele vai falar, tá? Porque às vezes alguma coisa parece meio óbvia, mas daqui a pouco no meio de uma coisa óbvia vem detalhes que fazem toda a diferença. Então eu tô dando uma olhada aqui no computador para achar o vídeo. Eu falei para vocês que isso aqui era conteúdo de curso pago, né? E esse é o cara que vai passar o recado para vocês aqui. Depois eu deixo aqui na descrição do vídeo mais informações sobre o professor e tal. E esse é o cara que ensina 15 técnicas de aplicação da resina. Então depois vocês dão uma olhadinha aqui na descrição. Tô achando o vídeo dele aqui para vocês curtirem um pouco de como é que vai ser a brincadeira toda. Achei aqui, ó. Segue com ele aí. Olá pessoal, na videoaula de hoje a gente vai fazer sobre como pigmentar a resina. Nessa videoaula a gente vai estar pigmentando uma resina e também falando sobre a questão da porcentagem do pigmento, como já foi visto em outras aulas. Então aqui, primeira coisa, um recipiente, tá? E aí a balança, para nós poder estar pesando esse material, que é o mais adequado, tá? É mais adequado até mesmo que um copo graduado, porque como a resina tem diversos tipos de viscosidade, os pesos podem variar, assim como o volume, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, ligamos a balança, colocamos o nosso recipiente, tiramos o peso desse recipiente apertando em tara e agora pegamos a resina. Aqui eu estou utilizando uma resina de baixa viscosidade, tá? Mas também é a mesma porcentagem se você utilizar uma resina de alta viscosidade, de média viscosidade ou de alta espessura, tá bom? Então, vamos lá, na sequência, vou adicionar a resina, sempre de olho lá na balança, vou adicionando o material, então vamos fechar ali. Então eu tenho aqui 100 gramas de resina. Agora eu tenho que colocar no máximo 4% de pigmentação. Mas lembrando que algumas cores são mais fortes, outras são mais claras. Então aqui eu vou estar utilizando pigmento em pasta, o azul. O azul ele tem a cor bem intensa. Então eu não sou obrigado a colocar exatamente 4%. 4% é o meu limite de adicionar pigmento sobre o peso da resina que eu vou utilizar. Então, vamos lá. Agora, tem aqui o meu pigmento e vou adicionar lá, ó, 2 gramas. Então, como a minha referência é 4%, eu posso adicionar no máximo 4 gramas de pigmentação. Por quê? Por causa que eu tenho apenas 100 gramas de resina. Então, o 4% sempre será o seu limite de pigmentação. Adicionei o pigmento, o que eu vou fazer agora? Faço a mistura desse material para deixar bem homogênea essa cor.
Olha só, temos a resina pigmentada azul. Então, adicionado a pigmentação, pessoal, homogeneize bem essa pigmentação, faça bem a mistura para que o pigmento ele fique bem homogêneo com a resina. Após a pigmentação efetuada, voltamos para a balança. Por quê? Agora iremos adicionar o endurecedor. Como aqui eu estou utilizando uma resina de baixa viscosidade, onde ela vai 50% de endurecedor, eu deixei já aqui o endurecedor aqui do lado. Lembrando, aqui já está o peso, mas para você que está iniciando, para ficar mais fácil, você vai lá, zera novamente, lembrando que você já tinha colocado 100 gramas de resina. Então, o que eu adicionar a mais não vai entrar na contagem do endurecedor. O endurecedor é referente somente ao peso da resina, ok? Se eu coloquei 4% de pigmento ou qualquer outro aditivo, ele não vai alterar a porcentagem de endurecedor, porque a minha referência é somente o peso da resina, tá bom? Então, zerado ali, eu venho agora, então o máximo que eu posso colocar, né, 50%, vamos lá. ,50% de endurecedor. Agora, pessoal, entra uma etapa muito importante, que é o que? A mistura da resina com o endurecedor. Por quê? Nessa mistura eu tenho que ter o tempo de indução. O que é esse tempo de indução? Onde eu vou homogeneizar em toda a parte ali do recipiente. Então eu mexo bem as bordas, o fundo do recipiente, as laterais. Para quê? Para que o endurecedor fique bem misturado com a resina. E aqui nós temos um tempo, que é 4 minutos, o nosso tempo de indução, nosso tempo de mistura. A partir do momento que eu adiciono o endurecedor, eu fico misturando essa resina por 4 minutos. Sempre lembrando, pessoal, aqui eu estou misturando manualmente, tá? Então é 4 minutos cravados. Então pega ali, ó, fica de olho no relógio, no cronômetro, pode deixar aqui do lado um celular, por exemplo, e no momento da mistura ali, vai cronometrando, tá bom? 4 minutos essenciais, tá bom? Se eu for fazer uma mistura mecânica, utilizando algum tipo de parafusadeira, misturador elétrico ou a bateria, eu tenho que também fazer essa mistura por, no mínimo, 3 minutos, tá bom? Então, aqui a nossa mistura feita. Temos um azul. Colocado o endurecedor, já também uma dica muito importante, pessoal, é o que? A partir do momento que eu adiciono o endurecedor no meu recipiente com a resina, eu, depois dos 4 minutos de mistura, que é o tempo de indução, eu não posso deixar esse material por muito tempo aqui dentro do recipiente concentrado. Por quê? Aqui, como eu estou utilizando uma resina de baixa viscosidade, que vai 50% de endurecedor, ela é uma resina para camadas finas. Então, se eu deixar ela por muito tempo, seja poucos minutos, ela aqui concentrada dentro do recipiente, ela pode sofrer um aquecimento muito rápido e você acabar perdendo esse material, tá bom? Então, adicionou o endurecedor,
é o momento de você pegar, após a mistura dos 4 minutos, esparramar a resina, utilizar ela, para que ela não fique concentrada dentro desse recipiente, ok?